Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo sobre diversos assuntos da região oeste do nosso Pará. A gente está entrando hoje aqui num tema pouco, a gente procura na rede social e encontra pouquíssimas coisas sobre esse tema, mas a gente achou melhor começar a gravar. A gente pode até fazer outros vídeos nesse sentido. E a gente fez um convite para o advogado Alexandre Conceição, né, que vai estar trocando uma ideia aqui com a gente sobre o direito das pessoas com terra. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Eu agradeço pelo convite. É sempre uma alegria assim a gente ser chamado, especialmente para falar sobre um tema tão importante como esse. E eu me sinto até prestigiado, né, com o convite, com a oportunidade, porque com certeza é realmente uma temática que tem muita amplitude, que tem muita coisa a ser debatida, tem muita coisa a ser conversada, que envolve mais de uma área, né, que pode contribuir com a temática, porque ela é extremamente multidisciplinar, né? Ela importa para todo mundo, né, desde a base familiar até o direito, a política, a questão da psicologia, da saúde, da educação, né? Então, todas as áreas, elas se preocupam e devem se preocupar com isso, devem estudar essa temática. Então, ter essa oportunidade de estar aqui hoje é muito bom para mim, eu fico realmente muito grato. Bacana, maravilha. E a gente espera também poder ajudar, né? Quem estiver nos ouvindo, se a gente Com certeza. poder levar alguma informação, a gente também vai ficar muito feliz. Mas me fala um pouco de você, quem é o advogado Alexandre? Obrigado. Eu sou Alexandre Ferreira, né, da Conceição. Eu tenho esses dois sobrenomes. Eu sou de Curuá. Hoje exerço a minha advocacia em Santarém. Então eu fico aqui migrando entre os dois municípios. Curuá também faz parte da subseccional de Santarém, na OAB. Então eu atuo dentro do direito nas áreas trabalhista e previdenciário também. Então a gente tem essa possibilidade de chegar em diversas pessoas aqui da nossa região, né? De tratar com o pescador, com o trabalhador do campo, né? Com a mãe do lar, para falar sobre diversos assuntos. Então é comum que batam a nossa porta pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, né? E diversas outras realidades familiares e também do mundo do trabalho mesmo, né? Como eu advogo muito a área trabalhista, Certo. então tem muito esse embate aí de encontrar as pessoas querendo discutir algum direito ali dentro do âmbito do trabalho, dentro da realidade laboral como um todo. Então, essa é a minha advocacia hoje. Eu faço parte de um escritório de advocacia aqui em Santarém, o escritório Colares Lisboa e Machado, sou um associado que compõe ali uma equipe de 8 advogados hoje. Então, a gente está ali lidando com diversas temáticas, assessoramos também escolas de educação, né, de ensino fundamental, de educação básica, né, da rede privada aqui de Santarém. Então, é um trabalho conjunto e coletivo ali que a gente faz, cada um dentro da sua seara, mas que tem sido muito gratificante e importante na minha construção profissional aí. Então, que bom, coisa bacana, né? Obrigado. E vamos pelo início, né, cara? Assim, por que será que a gente encontra pouca gente falando sobre esse tema, né? Principalmente na rede social, né? Que a gente... Então, essa é uma boa pergunta, né? É uma pergunta assim bem retórica e que deve nos trazer uma provocação reflexiva, né? Por que nós falamos pouco sobre alguns temas que são muito importantes? Tá no Assim, dia a dia da sociedade, né? tá no dia a dia da sociedade, mas as pessoas elas correm muito de alguns temas que simbolizam feridas no sentido de trato social, né? Que a sociedade se fecha, que a sociedade não quer conversar, não quer ter trabalho, talvez, né? Então é muito difícil responder do porquê que as pessoas não Uhum. falam. Talvez seja uma construção histórico-social aí Sim, que sim. possa gerar isso tudo, né? Essa recusa em falar, essa recusa em cuidar, porque as pessoas elas realmente fogem e não é só essa temática, são diversas temáticas que as pessoas se negam a falar, né? Sim. Questões de igualdade, de valorização da diversidade. A verdade é que quem reúne muitas vezes o poder é para quem não é interessante falar Entendi. sobre certas temáticas, né? Então acaba que quem tem interesse de falar não tem a oportunidade e o espaço para falar. Mas Então, nós vamos levar umas informações importantes hoje aqui. exatamente. Doutor, quais são os seus principais direitos de uma pessoa que tem TEA? Olha, hoje a pessoa com o transtorno do espectro autista, primeiro é importante a gente dizer, né, quem é essa pessoa, né? O transtorno do espectro autista
é uma condição de neurodesenvolvimento, né, que ele vai trazer aí algumas características, né, como alguma limitação na linguagem, seja verbal ou não verbal, talvez algumas restrições que são atípicas, né, que talvez a maioria das pessoas não tenha algumas restrições, aí alguém, a primeiro olhar, acha estranho aquela restrição, né, como, por exemplo, querer engolir alimentos com uma espessura arredondada, por exemplo. Então, é importante entender, né, que alguns elementos que podem indicar uma possibilidade de aquela pessoa estar ali dentro do espectro autista e que essa pessoa, essa família, ela busque o quanto antes, tão logo tenha qualquer tipo de suspeita, levar essa criança ao médico, ajuda profissional para que possa diagnosticar. Porque é com o diagnóstico que a pessoa vai conseguir alcançar os direitos. Então, esse é um ponto principal. Doutor. Esse é um ponto principal. Então, buscar o diagnóstico. Isso, buscar o diagnóstico. Tanto que, quando a gente fala, como você me perguntou, sobre quais são os direitos da pessoa que está ali dentro do espectro autista, talvez esse seja o principal, a meu ver, né? O direito ao diagnóstico. Certo. E ao diagnóstico gratuito, né, pelo SUS, por exemplo. A pessoa que está dentro, o SUS garante esse serviço, deve garantir, né? Certo. E se você está numa localidade onde não estão lhe garantindo acesso a isso, você tem que buscar os seus direitos. Porque o seu filho, né, no caso da mãe ou do pai, ele tem direito ao diagnóstico. Então, o SUS, né, para essa família que não tem condição financeira de buscar pelos próprios meios esse diagnóstico, o SUS ele tem que prover. Se ele não prover ali na localidade, ele tem que encaminhar para uma localidade onde possa ofertar esse serviço profissional especializado, porque vai ser necessário o diagnóstico para o alcance de direitos. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai começar a pensar num cenário de diversos direitos, né? Que vão desde os cuidados de saúde, né? O tratamento médico, o acompanhamento nutricional, né? Que a alimentação ela é muito importante dentro desse cenário. A questão saindo da seara médica, a questão educacional, né, que vai ser muito importante, porque o indivíduo com o transtorno do espectro autista, ele tem sim o direito à educação, e direito à educação de qualidade, né, com a máxima proteção, assim como tem qualquer ser humano, qualquer indivíduo, e muitas vezes a gente vê aí escolas negando, né? É um direito constitucional de todo mundo, e que no caso da pessoa autista, ele vai vir sendo confirmado em diversas leis específicas, né? Tem a lei aí que institui a proteção nacional da pessoa com espectro autista, né? E também tem a própria lei de inclusão, né? que vai incluir essas pessoas. Existe uma lei específica para uma pessoa com TEA? Existe uma lei que, inclusive, ela é conhecida como Lei Berenice. Não vou lembrar o sobrenome dela. Sim. Mas porque ela foi feita em homenagem a uma mãe, né? que conduziu essa discussão, que trouxe... Lei Berenice Piana. Piana, obrigado. Isso. A Lei Berenice Piana, que essa mãe, ela enfrentou a questão da discussão para a busca dos direitos da pessoa com TEA. Levantou essa bandeira. Ela levantou essa bandeira exatamente por ter um filho com TEA, que inclusive ela precipitou o diagnóstico dele, porque na época, aqui no Brasil, ainda estava tudo muito atrasado em matéria de diagnóstico e de alcance de direitos. Então, ela percebeu, por meio de estudos próprios dela, que o filho dela poderia ter autismo. E mesmo depois dela já ter conseguido o diagnóstico, ter conseguido alcançar alguns mínimos direitos para ele, ela não desistiu de discutir, foi em busca da criação de uma lei que regulamentasse isso. Então, a gente tem aí essa legislação, essa lei específica, que ela vai trazer um programa nacional de proteção à pessoa com transtorno do espectro autista. E ela vai trazer tanto o conceito, ela começa o dispositivo legal trazendo o conceito do que era a pessoa autista para fins jurídicos, e ela dá todo um parâmetro ali, né, com todas as possibilidades, e ela também vai trazer os direitos que são resguardados a essa pessoa. Dentre esses direitos, eu entendo que também é muito importante quando essa lei ela diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é entendida como pessoa com deficiência. E a partir dessa lei tem-se um marco
legislativo em que todas as normas que discorram sobre direitos de pessoa com deficiência vai incluir, por automático, a pessoa com transtorno do espectro autista, o que não se tinha até então, né? Porque como o espectro autista, ele, por muitas vezes, ele não tem uma, como eu posso dizer, uma demonstração fenotípica na aparência da pessoa, uma demonstração física, isso acaba invisibilizando a pessoa com transtorno do espectro autista, né? Quando eu digo, não, se não parece deficiente, então não é deficiente, entendeu? Então, esse pensamento preconceituoso limitava o acesso ao direito. Então, por meio dessa lei, a pessoa com transtorno do espectro autista é entendida para todos os efeitos como pessoa com deficiência. E todos os direitos da pessoa com deficiência vão ser alcançáveis a ela, né? Em todas as searas do direito. Entendi. Doutor, é uma lei, ela não é ela é de 2012. Ela é uma lei de 2012, ela Ou não seja, é uma lei tão recente, tão não. recente, mas mesmo assim, 12 já está aí com 13 anos mais ou menos da lei, né? E ainda se fala pouco, né? Os direitos ainda são desrespeitados, mas a gente percebe pelo menos alguns avanços, né? A gente vai em alguns shoppings, por exemplo, em alguns locais a gente já vê uma marcação para as pessoas, né? Mas o direito é muito mais do que isso, né? Reservar espaços, né? Eu percebo, assim, em verdade, que nos últimos tempos talvez se tenha falado um pouquinho mais, sabe? A gente tem ouvido um pouquinho mais, mas de fato ainda não é um grito do tamanho que seja necessário para ser falado, né? Especialmente quando a gente tem, por exemplo, um programa como esse de proteção, ele talvez, retomando essa pergunta lá de trás, talvez isso possa explicar também muito desse silêncio, porque às vezes o Estado ele quer se furtar de despesas, né? E quando se cria o Estado, quando eu falo quem gere talvez o Estado, né? Ou alguém que está ali dentro daquela possibilidade, acaba que não quer gastar. E quando se cria uma normativa, uma lei, criando um programa de proteção, né? Tanto a lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, quanto a lei Berenice Piana vão trazer normas que, para serem cumpridas, vão gerar gastos, vão gerar despesas. Sim. Então, às vezes... Mas a lei é para ser cumprida. Exatamente. Né? E aí, às vezes, acaba querendo gastar mais com outra coisa, né? Por exemplo, a gente vê muitas escolas aí querendo fechar as portas a certos alunos porque tem determinada condição, aí querem apresentar uma justificativa de que a escola não tem, por exemplo, um profissional qualificado ou habilitado, e quando, na verdade, é um direito constitucionalmente garantido, inclusive regulamentado por meio de lei, e que tem que ser concedido ao aluno. Então, ele vai ter, sim, o direito àquela vaga, independente da escola ter ou não. Ela vai ter que dar um jeito, né, pelo sistema que tá previsto. Ou seja, o Estado tem que dar um jeito de oferecer educação para todo mundo e educação de qualidade. Doutor, como a pessoa deve proceder? Uma mãe, um pai, um responsável deve proceder nesse caso da educação? Vai fazer a matrícula, de repente tem dificuldade porque a escola ali percebeu que a criança pode ter TEA, né? Pode ser do TEA, alguma coisa assim. Isso vale para a escola particular e para a escola pública? Vale. E como a pessoa deve proceder? Tá, a normativa ela vale tanto para a escola particular quanto para a escola pública, tá? E a pessoa ela pode procurar um advogado, se ela tiver condição aí de contratar um advogado particular, um advogado privado, ela pode buscar um advogado, porque ele vai encaminhar ela exatamente de todas as medidas possíveis, a depender do caso ali em questão. Ela pode também buscar a Defensoria Pública, né, se for o caso, ou o Ministério Público, para auxiliar ela, né? Essas instituições elas vão ter ali canais, setores específicos para atendimento de casos semelhantes, né? Às vezes tem ali um setor específico para atender demandas voltadas à criança e adolescente, outras vão ter ainda mais específicos para a pessoa com deficiência. Então, é possível pensar, né? Se for menor, também dá para procurar o Conselho Tutelar, né? Que também é uma instituição que pode contribuir, porque faz parte dessa rede de proteção. Então, é importante também pensar nesse órgão, e até ONGs, associações, né, que também fazem um trabalho muito importante, muito bonito, que contribui, né, nessa rede de proteção. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje para tentar garantir esses direitos é uma rede de proteção, né, composta por diversos órgãos, né, que acabam indo em frente à luta por esses direitos. Assim. Então, é importante buscar um advogado, ou um defensor público, ou um promotor de justiça, um Ministério Público, no caso, para atuar nesse momento.
O fato é que não se pode negar uma matrícula na educação daquela criança por causa desse tema. De modo algum, não pode. Inclusive, a lei Berenice Piana, ela vai prever isso como uma conduta punível ao diretor da escola ou à autoridade competente ali, né, que tenha feito essa negativa. Então, se a escola nega, além da responsabilização do Estado, né, tem também a possibilidade ali de responsabilização daquele profissional específico, inclusive complicação de multa pela negativa. Se ele perguntar caso seja negada a matrícula, o que pode acontecer como punição? Pois é, a lei ela estabeleceu essa multa, tá, para esse servidor, mas é claro que a conduta, o momento em que houve essa negativa, ele vai ser muito determinante também para a Como isso aplicação. aconteceu, né? Exatamente, a forma como isso aconteceu, porque é muito comum, eu digo assim, que a mãe de uma pessoa com deficiência, ela também é uma mãe atípica, ela é uma mãe bem diferente, ela é uma mãe muito especial. Ela não vai aceitar calada essa negativa, é muito difícil, né? Porque ela sabe exatamente que ela tem uma missão muito importante, né? Que ela é talvez a principal ponta ali dessa rede de proteção, né? A mãe e o pai dessa criança com deficiência. Então, se nesse momento em que essa mãe, ela falou, não, eu não aceito, vocês têm que dar um jeito na vaga do meu filho. Se nesse momento essa autoridade, ela extrapolou ali os limites, né? Ela pode, inclusive, ter cometido crimes, Certo. né? Ou condutas criminosas ali, né? Que vão estar proibidas até no Código Penal. Então, tem que entender o caso concreto do que foi essa conduta feita pela autoridade. Mas a lei Berenice Piana, ela já estabeleceu que feito a negativa de matrícula, é multa, salvo engano, de 5 a 20 salários mínimos. Não, é uma multa grande. É uma multa alta É uma multa para a alta. autoridade. Fora Sim. isso, tem a responsabilidade do Estado, em que vai poder ser pleiteado dano moral, dano material, né? Tudo isso aí vai decorrer no processo. Exatamente, Né? a depender do caso. Doutor Alexandre, e no caso de concursos públicos, assim, existe direito também para essa área? Existe. A pessoa com o transtorno do espectro autista, como eu lhe falei, ela tem os mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência. Então, ela vai estar entre ali as pessoas que vão ter vagas reservadas em concursos públicos, em processos seletivos. Não é só para quem tem ideia, ela vai estar dentro das vagas. É possível que o edital ele preveja uma especificação, né? Sim, que sim. o edital preveja, mas salvo melhor juízo, a obrigatoriedade é que tenha ali para a pessoa com deficiência. E aí ela vai estar inclusa por ela ser pessoa com deficiência segundo a lei. E ela se inclui basicamente ali. Exatamente. O que você poderia mais destacar das pessoas com TEA na hora de buscar mesmo o seu direito? Você falou no início que o Estado, o SUS deve dar esse diagnóstico, assim. Mas imaginando uma comunidade bem afastada, por exemplo. O Sistema Único de Saúde, ele deve estar em todo lugar, né? Então, assim, aquele lugar que ele não está tendo acesso a nenhum tipo de serviço de saúde, ele tem realmente que aquela população ali tem que se juntar e abriga, porque tem que ter algum serviço de atendimento de saúde, uma unidade básica, um postinho, tem que ter alguma coisa. Então, tendo ali esse órgão, por menor que ele seja, você pode se encaminhar até ele e cobrar, né, esse atendimento. E aí o órgão ele vai providenciar no lugar mais próximo, onde ofereça um serviço médico especializado, oferecer para você o atendimento médico, inclusive custeando passagens, né, e estadia, que é por meio do sistema TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Ele deve ali oferecer esse atendimento. A lei Berenice, ela fala em uma atenção integral. Eu amo esse termo, né, que a legislação trouxe. Porque ela não fala só, você tem que atender, você tem que fornecer serviço de saúde, você tem que fornecer cuidado. Ela fala em atenção integral a toda dificuldade de saúde, né, daquela pessoa. Então, vai desde a questão alimentar. Então, o serviço de saúde para a pessoa com transtorno do espectro autista tem que oferecer, inclusive, nutricionista, né, para fazer ali essa terapia nutricional, tem que oferecer psicólogo, terapeuta ocupacional, tudo dentro da recomendação médica que for feita para aquele caso específico. Então, o Sistema Único de Saúde, né, tanto, né, quando a gente pensando em assistência municipal, estadual ou federal, ele vai ter que oferecer esse atendimento, porque está previsto na lei.
né? Agora, quanto à questão da efetividade prática de cumprimento disso, se eu não estou alcançando, eu tenho que buscar realmente, né, aqueles que possam me ajudar, como um advogado, um defensor público ou o Ministério Público, para a gente correr atrás disso. Para fazer valer Porque o para seu fazer direito. valer o direito, exatamente. E como é que fica nos casos, o que a lei fala nos casos dos planos de saúde? Então, os planos de saúde, ele também não vai poder excluir o atendimento da pessoa com TEA. Inclusive, tem alguns julgados bem recentes, né, tratando sobre essa questão, né, que o indivíduo com TEA, ele vai ter que estar incluso, assim, sob pena de o plano estar até sendo discriminatório ali. Então, o plano ele não pode se escusar de atender alguém com TEA, né, e isso é comum, por incrível que pareça, a gente falando, parece algo absurdo, mas é comum que alguns planos eles se neguem a querer atender o indivíduo, né? É como se não quisesse exatamente cumprir a sua missão, que é o cuidado. É a com questão do custo, né, que você falou no início, né? É exatamente a questão do custo, mais uma vez. Mas a pessoa tá, se ela está ali, né, contratou aquele plano, ela vai estar incluída dentro do serviço e o plano vai ter que oferecer a ela. A pessoa também com TEA, ela pode ter direito, dependendo do caso, a uma pensão. Acho que é pensão, não é uma aposentadoria, acho que é pensão, né, que ela recebe do Estado, né? Na verdade, existe ali o BPC, é um benefício de prestação continuada, Sei. né, que é fornecido pelo... É um benefício, né? Exatamente, é um benefício pago pelo Instituto de Seguridade Social, pelo INSS, né, ele paga o BPC. Só que, primeiro que o BPC ele é um benefício com natureza assistencial, ele não tem essa natureza previdenciária, Sim. então não precisa de contribuições, Uhum. né, para que a pessoa tenha o direito de receber, mas ele vai ter um outro requisito além do diagnóstico, né? Não é, eu tenho TEA e já tenho direito ao BPC. Precisa ter a questão da característica socioeconômica, Ah, tá. né? Precisa ali ter a baixa renda comprovada. Então, se a pessoa comprovar a baixa renda e o diagnóstico aí feito, pode ser submetido à perícia, aí sim vai ter direito ao benefício. Essa baixa renda é de pelo menos aí 1/4 do salário mínimo por pessoa, per capita. E aí a pessoa vai ter o direito ao BPC LOAS. Acho que uma recebe um salário mínimo, né? É o salário Um mínimo. salário mínimo. Mas assim, aí Assistencial. esse benefício, ele é também para a família, para o pai ou para a mãe ali, ajudar no tratamento. Se a família também só receber e não cuida da criança, Olha, também pode dar um problema. Olha, não necessariamente, porque ele não é vinculado ao tratamento médico, ele é vinculado à assistência familiar, né? Ah, Então, tá, ele pode ser entendi. utilizado ali para despesa da família, para alimentação, Uhum. porque a natureza dos benefícios assistenciais fornecidos é exatamente a impossibilidade daquele indivíduo trabalhar. Uhum. Então, pela natureza, eu tenho mais alguém para alimentar, para vestir, para cuidar, e essa pessoa não vai poder, por exemplo, trabalhar, ou vai poder trabalhar com uma certa limitação, e isso reduz a nossa renda per capita, né? Porque tem uma pessoa ali que não está, talvez, trazendo renda. Então, seria essa forma, talvez, de contribuição daquele indivíduo dentro daquele núcleo familiar. Né? Perfeito. Então, pela lógica, seria isso. Nas escolas, por exemplo, tem a professora e no caso de um ou dois alunos com TEA, tem que ter ali um cuidador, alguém para ajudar, né? Tem que ter alguém ali, a escola ela tem que oferecer esse profissional, né, quando houver recomendação. Né? Ah, sim. Por isso que é importante também a questão do diagnóstico. Tudo diagnóstico, esbarra exatamente, porque no diagnóstico. o autismo, como a gente falou, é um espectro, né? Então, vai haver situações que são recomendáveis e situações que talvez não sejam tão recomendáveis, que sejam facultativos. Então, é mais ali o médico que está atendendo que vai verificar. Mas, sendo a escola tem que oferecer esse atendimento especializado, né? Tem que oferecer esse profissional. Hoje já tem decisões, inclusive reconhecendo que todo caso tem que ter. Né? Já há algumas decisões nesse sentido. Mas, infelizmente, nem todas as escolas oferecem, ainda é uma realidade. Né? A gente tem notícia de que nem todos os casos ali a escola consegue oferecer esse profissional para toda a pessoa que está dentro daquela sala de aula. Né? Em alguns casos, reduzem o número de alunos né, da sala de aula para tentar, talvez, fazer um equilíbrio ali dentro. Né? Porque o serviço público, ele realmente ainda é precarizado em alguns lugares. Né? Então, acaba não conseguindo oferecer esse profissional. Entendi. Mas é um direito, sim, da pessoa autista.
Doutor Alexandre, que recomendação você indica para as famílias que podem ter uma criança, uma pessoa ali na família com TEA? Olha, a recomendação que eu tenho é uma recomendação que não é nem só para a família, né, que tem uma pessoa com TEA, que talvez seja para todas as famílias. É o Todas as cuidar, famílias, é o realmente. cuidado. É. É o cuidado, é o amor, é o carinho, a proteção, né? Eu acho que a família, a gente tem essa missão de lutar uns pelos outros dentro da família, né? Então, eu olho muito para o cenário da minha família, para mim, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, e a gente tem isso como princípio, de nós nos protegermos, de nós cuidarmos uns dos outros. Então, o que eu recomendo, talvez o que eu aconselho para todas as famílias que têm um indivíduo com TEA é proteger, é cuidar, né? É não baixar a cabeça, não abrir mão dos direitos, né? Especialmente porque se esse indivíduo é uma criança e você é mãe ou pai, não haverá outra pessoa para lutar por ele, é você. Você tem que ir lá e lutar pelo direito do seu filho, brigar mesmo com quem for necessário, contratar o serviço que for necessário, procurar a autoridade que for preciso. Se você não tiver, busque quem pode trazer essa autoridade, né? Quem pode trazer esse serviço, porque é você quem tem essa missão, né? A família tem a missão de cuidar uns dos outros. Isso, inclusive, está na legislação também, né? A família ela tem esse dever de cuidado recíproco, conjunto. Então, essa talvez seja o conselho que eu dou, assim, né? Cuide dos seus, proteja, porque é importante e quem tem essa missão é você. Às vezes a pessoa não consegue o diagnóstico. Hoje em dia já se faz diagnóstico até. Tem um estudo bem recente que é diagnóstico a partir de 1 ano de idade. Antigamente se fazia a partir dos 6. Mas às vezes tem jovem que ainda não tem o diagnóstico, e às vezes pessoas adultas, né? A pessoa já com 40 anos, 50 anos que ainda não tem o diagnóstico. Sim. Então, mesmo com o diagnóstico tardio, a lei vale para a mesma coisa. A né? lei vale para todo mundo. A lei vale para todo mundo. É claro que quando se é menor, tem uma proteção diferente. Na criança, adolescente, tem uma proteção diferente do adulto. Mas a legislação vale para todos. Naquilo que se aplica, vale para todo mundo. A norma. No caso do benefício. Benefício, Mesmo que uma o pessoa- direito à educação. Mesmo que uma pessoa tenha um diagnóstico com 40 anos. Sim. Se ela tiver a baixa renda, ela vai poder buscar o benefício dela naquele momento. Da mesma forma. Da mesma forma. Da mesma forma. Doutor, o que a gente pode mais esclarecer e deixar como aí, falar um pouco mais sobre o direito das pessoas com TEA? Talvez seja interessante a gente mencionar a questão do transporte, né? Uma questão A questão do importante. transporte ela é muito importante porque algumas pessoas, inclusive pessoas com deficiência, né, elas não têm dimensão disso, né, de que elas têm o direito ali à sua vaga especial, né? Ela tem direito ao transporte gratuito, né? Isso é muito importante. Inclusive, essa semana ou semana passada, por esses dias, o município aqui de Santarém, né, o prefeito, ele fez um decreto municipal resguardando aí o direito de transporte intramunicipal, né, aquaviário, de indivíduos com deficiência e pessoas idosas. Esse decreto, ele alcança, né, de transporte gratuito. Sim. Esse decreto, ele alcança as pessoas com transtorno do espectro autista aqui no município. Então, se eu vou me transportar com base nesse decreto, né, que já está vigente, se eu vou me transportar de uma localidade para outra usando o serviço, né, que seria Mas normalmente isso é uma lei pago, municipal. é um decreto municipal aqui de Santarém. Não tem uma lei federal ainda. Não. sobre Esse é para isso. transporte intramunicipal, aqui dentro de Santarém. Né? É um decreto. Mas existe o transporte, a previsão ali de assento específico, né? A pessoa com TEA, ela vai ter esse direito. Não tem ali no ônibus o assento para a pessoa com deficiência? Sim. Pois é, a pessoa que tem TEA, ela tem direito a esse assento também. Certo. Que o pessoal pensa que é só para quem tem limitação física. E não necessariamente. Ela está né? inclusa na mesma categoria. Inclusa. Né? É por isso que a legislação ela criou a identidade, o documento de identificação da pessoa com TEA. Né? E é importante para quem está assistindo, por exemplo, que tem uma pessoa com TEA, busque tirar esse documento. Né? Porque ele é um documento importante, embora ele tenha um prazo de validade, né, um prazo de vigência, mas ele serve para identificar a pessoa. Né? Porque, às vezes, ela pode ser discriminada, não que quem discrimine vá ter razão, mas a falta de um documento ali para comprovar que pode fazer a pessoa se sentir na razão de discriminar.
né, de dizer, não, você não é pessoa com deficiência, porque eu olho para você, eu não enxergo nada e tal. Isso é muito comum. Então, quando a pessoa tem ali o documento, isso ajuda ela a comprovar essa condição e assim facilita para o alcance desse direito, né, para o acesso ao direito. Procurar também os locais onde se tira essa carteira. Exatamente, exatamente. Buscar os órgãos competentes, geralmente nessas ONGs, nessas associações, elas dão todas as orientações, todos os caminhos. Essas informações elas são também públicas em sites governamentais. É importante fazer essa pesquisa, fazer essa busca. Tem também o colar, né, com o símbolo do quebra-cabeça, que ajuda a identificar, porque é importante que a pessoa tenha o diagnóstico e se identifique, para que ela consiga ter acesso a esses direitos aí, né, a vaga específica, a vaga de estacionamento, direito ali ao assento especializado dentro do transporte coletivo, por exemplo. Então seria isso também uma questão que eu destacaria, assim. Tá. Tem uma questão também, algumas pessoas têm sensibilidade auditiva, né? Parece que agora até não se pode mais soltar fogos, algumas coisas assim. Né? Acho que deu pode ter. Tem alguns municípios que já estão trazendo decretos nesse sentido. Aqui em Santarém eu não tenho notícia de que tenha algo específico nesse sentido. Acho que tem uma lei, parece-me que tem uma lei estadual. Tem alguns municípios, alguns locais que já estão trazendo. Soltando fogos só sem explodir, né? Isso, fogos com a questão sonora, né, retirada, né? Sem exatamente. som. Isso é comum, isso também é muito por conta de recém-nascidos, né, animais domésticos, que são muito sensíveis a essa questão. Isso é importantíssimo, inclusive. Bem importante. Mas o fato é que você já está super atento, né? Voltamos a bater na tecla do início. O principal é correr atrás do diagnóstico. O principal é correr atrás do diagnóstico. Correr atrás do serviço de saúde. Isso é muito importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. E isso também, a falta do diagnóstico, às vezes, é também um dos motivos da falta de conversa sobre isso, sabia? Embora a gente tenha muita gente com autismo, algumas pessoas não buscam diagnóstico, e carece também de estudos nesse sentido, para demonstrar, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um número subnotificado, a gente não tem bons estudos que digam assim quantas pessoas têm autismo, quantas pessoas autistas a gente tem no Brasil, né? Tem poucos, estima-se que seja uma média aí de 2 milhões, mas não tem um número exato, não tem estudos assim tão claros. É muita gente, óbvio, mas não é tão firme como, por exemplo, os Estados Unidos. Eles já têm estudos mais eficientes na marcação desses números, entendeu? Então, talvez a gente buscar o diagnóstico, a gente consiga ter melhores registros de número e, com isso, a gente consiga trazer ainda mais direitos. Que é importante falar isso também, Jonas, que embora a gente esteja aqui listando direitos, ainda não são suficientes. Certo. Ainda não são suficientes. Ainda existe muita coisa para ser nivelada. Entendeu? A balança ainda não está igual, digamos assim, a balança de direitos. Iniciamos, né? Nós iniciamos, sim, mas ainda tem muita questão a ser discutida, tem muitos direitos que precisam ser protegidos, especialmente no mercado de trabalho. Precisa-se de sistemas melhores de identificação de condutas discriminatórias, né? Porque é muito comum que essas pessoas sejam discriminadas dentro do mercado de trabalho, que não consigam oportunidade de trabalho, né? Ou que sejam, por exemplo, colocadas em trabalhos que exploram em menor potencial as suas habilidades, digamos assim. Então, é importante criar novas políticas, criar novas normativas para tratar desse tema, né, e de diversos outros pontos que fazem parte do dia a dia da pessoa com transtorno do espectro autista e que a lei ainda não alcançou. Eu vi um profissional falando outro dia numa palestra que uma pessoa que tem sensibilidade auditiva, ela tem o direito de não trabalhar onde tem muito barulho. Ela pode ter o direito de ter uma sala reservada ou trabalhar em casa, desde que ela consiga desenvolver as atribuições dela de trabalho normalmente. Ela tem esse direito. Exatamente, mas infelizmente o mercado de trabalho ainda se fecha muito para as limitações do profissional, né? Se fecha muito, às vezes o patrão ele não quer contratar, né? A gente vê aí a legislação trabalhista hoje trazendo normas para proteger até a mulher grávida, para ver se ela consegue permanecer no mercado de trabalho. Então, quem dirá a pessoa com deficiência, que a gravidez é ali 9 meses, né? Então, quem dirá a deficiência, né? Que a pessoa convive com aquela deficiência. O mercado de trabalho acaba tentando excluir com diversas ferramentas,
né, de exclusão. E que às vezes elas são muito silenciosas, às vezes elas se ocultam de forma que não se percebe. Então é importante que a gente discuta cada vez mais isso para encontrar ferramentas que eliminem esses mecanismos de exclusão. Né? E ainda não são suficientes as normas que tem, entendeu? Porque a exclusão e a tentativa de retirada dessas pessoas do mercado de trabalho, do sistema de ensino, né? Da questão dos sistemas de serviço de saúde, ainda é muito grande. É muito grande. É uma afronta à dignidade humana, né? É uma afronta, até a questão de representatividade midiática, né? A gente vê pouca gente na mídia aparecendo. A gente tem visto agora, por exemplo, um debate muito importante, que talvez numa outra oportunidade seja possível explorar, que é a questão da discriminação de pais e mães de pessoas autistas, né? A gente já enxerga um cenário em que se exclui os pais de quem tem deficiência. Esse aqui não, porque ele tem deficiência, ele tem mais responsabilidade, ele tem mais compromisso e ele não vai conseguir se ofertar tanto para a minha empresa. Né? Então, a gente está vendo já, inclusive, algumas instituições públicas e privadas também, fazendo programas para tentar trazer mais mães para as universidades, né? Mães de pessoa com deficiência, para a universidade, para o ensino, para ver se consegue trazer essa pessoa para o mercado de trabalho, porque já existem muitas ferramentas para excluir, inclusive, a família de quem tem deficiência. Isso é impressionante, né? Mas isso não deveria acontecer, né? As ferramentas opressoras são muitas ainda, então precisamos, em contraponto a isso, criar ferramentas de inclusão. Doutor, nós iniciamos aqui eu quero assumir um compromisso aqui com a nossa audiência, tá? Nós estamos iniciando um trabalho de falar sobre o direito da pessoa com terra. Nós vamos voltar a falar sobre outros temas. Quero deixar o convite já aqui para a gente trocar uma outra ideia, se aprofundar mais no assunto. Para mim também é uma coisa nova, com certeza, mas está sendo um prazer para mim poder fazer essa gravação e levar essas informações. Se a gente conseguir atingir uma ou duas pessoas, já me deixa muito feliz. Perfeito. E quero lhe agradecer também por a gente estar aqui tratando desse tema tão sensível, mas tão importante para a sociedade. Sou eu quem agradece, eu fico muito feliz com o convite, como eu já falei, essa é uma honra, especialmente falar sobre esse tema, né, um tema muito importante para nós, né, para mim como operador do direito, um dos pilares da nossa profissão é lutar pelos direitos fundamentais que estão ali esculpidos na Constituição. Então, toda oportunidade que a gente tiver de contribuir com os debates, de contribuir com essa promoção de direitos, nós estamos abertos, né, como profissional, né, como representante também da advocacia, né, que a gente participa ativamente dessa luta. Nós, como advogados, nós fazemos parte desse sistema, né, que tenta lutar pela promoção de direitos, que tenta resguardar direitos, então faz parte do nosso dia a dia. Então, ter a oportunidade de vir aqui conversar com você, conversar com quem está assistindo a gente sobre essa temática, ainda mais sendo o início dessas tratativas sobre esse tema, me honra muito e me alegra muito, porque a gente sabe que é o Estado que tem que se adequar à pessoa com TEA, ele que tem que se expandir, ele que tem que se adequar mesmo, que se deixar a pessoa participar. Não é o indivíduo autista que tem que se adequar às limitações do Estado. É o Estado que tem que se adequar a toda a pessoa. Né? Então, é importante a gente estar aqui contribuindo com esse debate. Eu fico muito feliz e já aceito o convite da próxima oportunidade. Já está aceito, com certeza. Vamos, com certeza. Para você que ficou aí até agora, a gente espera ter contribuído, levado um pouco de informações aqui para você, tá bom? Pega esse vídeo aí, compartilha com aquela pessoa que tu acha que vai gostar de assistir. Um forte abraço, até a próxima, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.